A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 21 de janeiro. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Religião e também o Dia Internacional daqueles que são portadores da Síndrome de Down. Nós queremos pedir à igreja que continue orando por aqueles irmãos nossos em Cristo que estão sofrendo e padecendo todo tipo de perseguição em países onde não há liberdade de expressão religiosa. Graças a Deus que neste país ainda estamos desfrutando dessa liberdade. Não sabemos se vamos ter ainda algum tempo para ministrarmos a palavra de Deus como nós fazemos através da Opção para a Vida. E também queremos parabenizar os profissionais que lidam com os portadores da síndrome de Down. Estas pessoas, elas estão fazendo um excelente, um extraordinário, um belíssimo trabalho de levar esses pacientes, esses portadores, a se sentirem pessoas úteis. Deus os abençoe grandissimamente. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde, olha que coisa interessante, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses, não me retires da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Ele estava falando quando ele recebeu o azeite, o Espírito fora derramado sobre a sua cabeça. Não retires de mim o teu Espírito. Ele confessou, arrependeu-se e fez esse pedido. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O crente não perde a salvação, ele pode perder a alegria da salvação. Como Davi diz aqui, torna a dar-me alegria da salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue. Olha aqui, livra-me dos crimes de sangue. Ele estava lembrado do crime que havia cometido contra Urias, derramando o seu sangue para legalizar, entre aspas, uma união estável com Batseba, que ficou viúva. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. O homem segundo o coração de Deus, que recebera a unção do Espírito sobre a sua cabeça, por isso que ele diz, unges minha cabeça com óleo. Agora você está entendendo o que ele estava se referindo, entre como Saul fora ungido e como ele tinha sido ungido. Saul tinha sido ungido pela vontade do povo, num vaso,
Davi foi ungido com óleo, com azeite, dentro de um chifre, como disse, lembrando apenas, símbolo de poder, de autoridade, de força, que o Senhor estava conferindo a ele. Houve um outro momento de fraqueza. Isso aqui foi uma fraqueza de Davi, mas houve um outro momento de fraqueza em sua vida. Está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 1 e 2. Preste bem atenção. Outro momento de fraqueza. Sabe por que a Bíblia narra essas fraquezas de homens como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, para mostrar que todos eles falharam. Todos eles falharam. Só quem não falhou foi Jesus. Só quem não falhou foi Jesus. E é Ele que nós seguimos, é Ele que nós temos como alvo, como meta. Segundo 1 Crônicas 21, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. E disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan. Essa era a dimensão geográfica. Berseba, quase no sul de Israel, e Dan lá no norte. Do norte ao sul, faz um levantamento. Quantos soldados nós temos? Quanto dispomos de homens de guerra? Desde Berseba até Dan. E trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, preste atenção, o que é que Joabe disse para ele, comandante do seu exército: multiplique o Senhor teu Deus a este povo com vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isto, meu senhor? Porque trazer culpa, assim culpa sobre Israel. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Joabe foi usado ainda por Deus para adverti-lo: não faça isso. Mas quem foi que incitou o rei Davi a fazer esse censo? Satanás, que é o nosso inimigo, que nos espreita de manhã, de tarde e de noite, como ele tentou Jesus lá no deserto. E diz lá em Lucas, no finzinho do capítulo 4, quando trata da tentação de Jesus, que Satanás se ausentou até momento oportuno. Ele é persistente, ele está na cola, procurando. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Satanás está ao nosso derredor, rangendo como um leão, vendo a quem possa tragar. Nós precisamos ter cuidado, orar constantemente, orar sem cessar, para que não caiamos em tentação, conforme Jesus nos diz lá na oração: livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação. Então Davi insistiu que fosse feito o censo. Agora veja que a atitude de um homem, quando reconhece que errou, que falhou, que foi fraco, que pecou, que saiu da presença de Deus, que deu ouvidos à voz de Satanás e deixou de ouvir a voz de Deus. E aí eu convido você para que acompanhe essa leitura dos versos 7 a 17 desse capítulo 21 de Crônicas. Tudo isso, olha, preste atenção, abra bem os ouvidos. Tudo isso que Davi fizera desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Deus feriu Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, e de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome como punição. E quero dizer uma coisa aqui para vocês: o filho da gente, quando erra, a gente não pode de castigo? É porque a gente odeia aquele filho? É porque a gente está com raiva dele? É assim que a gente faz? A gente faz por quê? Porque ama. Deus não procede, Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Deus não procede diferente. Quando nós erramos ou quando pecamos, pode se preparar que vem a repreensão do Senhor. Deus castiga aquele a quem ama e a quem aquele recebe por filho.
Aí o Senhor disse para Davi: escolhe, vai Gade, vidente, dize a Davi, escolhe, assim diz o Senhor, três coisas: ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, quer dizer, os teus inimigos prevaleçam contra você, porque você recebeu autoridade, você foi ungido com azeite e com chifres, símbolo de autoridade, de poder, de autonomia, de soberania, para que você governasse, para que você não deixasse de depender de mim. Você está desprezando agora, então você agora vai ser vencido pelos teus inimigos durante 3 meses. Ou última sentença: a espada de teus inimigos te alcance, e que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Presta atenção: 3 anos de fome, 3 meses, os inimigos de Israel prevaleceriam contra o rei Davi. Ou a última sentença: a peste, a praga, como essa praga que está aí agora, em todo o mundo, não é só aqui não, é em todos os continentes. Escolhe. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. É preferível cair nas mãos do Senhor, porque Ele fará justiça, que eu mereço ser realmente punido pelo pecado que eu cometi, de ter deixado de confiar no poder de Deus, para confiar na capacidade bélica do meu exército, dos meus homens. Então enviou o Senhor, Ele escolheu cair nas mãos do Senhor. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Gente, é gente demais. Sabe o que é que Deus estava dizendo a Davi? Olha, tu não estava confiando nesse teu exército? Olha, esses 70.000 aí, que eu ceifei a vida deles, para mostrar a Davi que quando te ungi a cabeça com óleo, foi para que você tivesse sobre a minha égide, sobre o meu governo, sobre a minha autoridade. E você errou, você pecou, cometeu um crime, cometeu adultério, e agora achou pouco, Davi. Aí veja o que foi que Davi disse: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos dos homens, do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para o destruir, ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu. Essa expressão arrepender-se é como que se diz assim: Deus se entristeceu. A tradução mais correta seria essa, porque se Deus se arrependesse é porque Ele reconhecesse, estaria, entre aspas, reconhecendo que cometeu um erro. E Deus não erra, Ele é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Esse verbo arrepender-se, ele é mais feliz se a tradução fosse Deus entristeceu-se, Deus constrangeu-se. Mas vamos lá. Deus constrangeu-se, eu vou usar essa expressão, do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Omã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Agora veja o que aqui Davi disse. Essas palavras me chamam muita atenção, porque ele tinha sido ungido com óleo a sua cabeça, ou seja, o Espírito Santo estava sobre ele. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas, que fizeram? Por um ato de desobediência, por um ato de rebeldia, por um momento, Davi
reconheceu, como ele quando foi julgado por Natã, você é esse homem. Agora ele estava reconhecendo, a consciência dele, ungi a cabeça com óleo, eu realmente, Senhor, fui quem pequei, eu fui quem fiz o que é mal, porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Agora você está entendendo porque Davi, quando usou essas expressões, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Conclusão: quando erramos, não pensamos que Deus vai fazer vista grossa. Quando pecarmos, quando tropeçarmos na vida, pode esperar que Deus vai tratar conosco. Como pastor, eu posso falar uma coisa para vocês: os erros que eu cometer, que eu não sou perfeito, sabe quem é que vai cobrar de mim? Deus. Que eu vou prestar contas. Eu vou prestar contas. Se você ler em Hebreus capítulo 13, verso 7 e o versículo 17, o autor desta epístola, ele diz que ele esperava que aquelas ovelhas, ou que a igreja de Deus, honrasse-o como homem de Deus. Porque no verso 17 ele diz, porque eu sei que eu vou prestar contas diante de Deus pelas ovelhas que Deus me confiou. É Deus quem vai tratar comigo quando eu falhar, quando eu cometer erros, quando eu cometer qualquer tipo de infração. Não sou perfeito. Eu digo isso quase todos os dias eu digo isso à minha esposa. Eu não sou perfeito, não espere de mim perfeição. Só quem é perfeito é Jesus. Quem pode dizer amém? É o único que é perfeito. Então, quando erramos ou pecamos contra Deus, contra a sua palavra, ou contra o Espírito Santo, poderemos até entristecê-lo. Poderemos até perder a alegria da salvação, conforme já citamos. Poderemos até perder a comunhão com Deus. A exemplo do que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, versos 27 a 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, quando a gente vai celebrar a ceia logo mais. E assim come e beba deste vinho, come deste pão e beba deste vinho, porque aquele quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos, doentes e muitos que estão enfermos, e muitos que já dormem. Então essa é a primeira conclusão que nós chegamos. Como Davi, quando pecava, quando errava, quando cometia infrações como essas que nós já citamos, ele sabia que tinha sido ungido sua cabeça com óleo, e por isso que ele tinha uma atitude de quebrantamento, de arrependimento, de confissão de pecados. Segunda coisa que Davi havia aprendido: é melhor obedecer do que sacrificar. Davi estava convencido as desvantagens, o que ele contribuiu para que desse tudo errado, foi simplesmente desobediência. Somente isso. E eu quero aproveitar aqui uma coisa para dizer para vocês: quando nós desobedecemos a Deus, no mínimo que Ele pede, que é o dízimo do Senhor, pode se preparar, que é juntar em saco furado. Seja fiel a Deus, no mínimo que Ele pede, seja dizimista, e a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, o Senhor disse: provai-me nisto, diz o Senhor, e vedes se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas, bênçãos sem limites, bênçãos da qual dela vos advém a maior abastança. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar os seus negócios. Não tenha dúvida disso que eu estou lhe dizendo. Provai-me nisto, diz o Senhor, faça a prova. É melhor obedecer do que sacrificar. Terceira coisa: não sejamos rebeldes. Quando tivermos consciência daquilo que fazemos de errado, pois nós simplesmente sofreremos as consequências.
Você imagine quando um filho ou uma filha chega para você e diz: estou noiva, eu vou me casar com um sujeito ou com às vezes uma pessoa, uma mulher, que vai ser um desastre. E o pai chega para essa filha, ou chega para esse filho: meu filho, olha, eu não estou vendo isso com bons olhos, esse rapaz, ele tem uma vida muito atrapalhada, ou essa moça é muito rebelde, eu já ouvi dos pais dela, quanto ela é rebelde, e adverte, exorta, mostra, esclarece: meu filho, abra o olho, tenha cuidado. E às vezes o filho diz assim: quem vai casar com ela sou eu. Empina a venta assim, empina o nariz: quem vai casar com ela, quem vai casar com ele sou eu. Ou ele é um pão. E às vezes eu gosto de dizer, é o pão que o diabo amassou. Porque lá na frente vai haver o desastre. E aí o pai ou a mãe chega e diz: olha, eu já lavei as mãos, já fiz tudo o que precisava fazer, mas você não está decidido a casar com ela ou com ele, case. Agora, quando você começar a apanhar e começar a sofrer, lembre-se que eu abri os seus olhos. Lembre-se que eu lhe adverti. Lembre-se que eu lhe admoestei. Então não sejamos rebeldes, como Davi foi rebelde, pagou um preço caro. Ele sofreu seríssimas consequências. O sangue não se apartou da sua casa. O que ele fez às ocultas foi feito aos olhos, a visão de todos, a plena luz do dia. Incesto, traição, crime. Um dos seus filhos, Absalão, quis usurpar o trono do seu pai. Foi um desmantelo. Ele pagou caro. Quarta lição: devemos revestir a nossa mente e o coração, ou a nossa cabeça, tendo a mente de Cristo. Aí nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que nós devemos ter a mente de Cristo. É isso que Paulo diz, capítulo 2, versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Davi, por um instantezinho, deixou de sua mente estar ligada com Deus, principalmente quando ele foi fazer o censo. Deu tudo errado. Nós precisamos, irmãos, sim, de termos a mente de Cristo. Termos este revestimento do Espírito Santo em nossos corações. A nossa cabeça deve estar cheia da palavra de Deus. É isso que Paulo nos diz, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Enchamos a nossa mente com essas virtudes aqui. Porque enquanto Davi esteve obedecendo, esteve em sintonia com Deus, ele realmente foi vitorioso. Chegou ao posto mais elevado de ser rei sobre Israel. Chegou ao posto mais elevado de vencer o duelista, o gigante filisteu, que desafiava o Deus dos exércitos de Israel. Encha a sua mente. A Bíblia nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Paulo também nos diz: não apagueis ou não extingais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Há recomendações, há advertências, e nós só poderemos ser vitoriosos contra o pecado que nos assedia dioturnamente, se estivermos realmente em sintonia com esta palavra, em obediência, cabeça ungida, cheia da palavra.
eu quero citar 2 pensamentos e eu concluo esta mensagem. Eleanor, um pregador e pastor evangelista, ele disse o seguinte: construir templos é mais fácil que ser templo do Espírito Santo. Eu vou repetir o pensamento, vale a pena. Construir templos é mais fácil que ser templo do Espírito Santo. E a sétima recomendação é um outro pensamento também, de um escritor por nome P.E. Rocktrofft, nomezinho ruim de pronunciar, que é um nome alemão. Rocktrofft. Ele disse o seguinte: no Pentecostes, o Espírito Santo não veio apenas para promover uma nova espécie de emoção, mas para conceder força e poder e autoridade a qualquer que deveriam levar avante as boas novas de salvação, ou a mensagem do Evangelho. E aí eu pergunto a você que está conosco: você está pronto a estar com sua cabeça sempre ungida com óleo ou com azeite, como Davi? Ou vamos estar dando um espaçozinho aqui, outro ali, outro acolá, para tropeçar aqui, tropeçar acolá, falhar com Deus aqui, falhar com Deus acolá? Ah, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Mas nem por isso você deve esquecer que Deus te pedirá contas. O Senhor tratará com você, você é filho de Deus. Aliás, lá no livro, na segunda carta de São Pedro, ele escrevendo em sua epístola, ele diz que se o juízo de Deus começa em sua casa, qual será o fim daqueles que desobedecem à sua palavra e ao seu evangelho? Se o juízo de Deus começa por sua casa, ele diz isso, qual será o fim daqueles, como será o fim daqueles que desobedecem? É bom que você saia hoje daqui pensando que quando Davi disse: unges a minha cabeça com óleo, não deu para a gente falar sobre meu cálice transborda, vou ficar devendo. E aí a gente vai ver se conclui esse salmo, que a parte última é bem mais fácil da gente entender, até porque Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E aí, meus irmãos, aprendamos nessa noite que Deus requer de mim obediência, fidelidade, que a minha mente e o meu coração esteja cheia da graça de Deus, a minha mente seja a mente de Cristo, a sua mente seja a mente de Cristo. E eu acredito, meus irmãos, que se nós sairmos daqui pensando assim, nós vamos ver que vale a pena você ter a sua cabeça ungida. Unges-me a cabeça com óleo. E quando você fala em cabeça, está falando de mente, a mente, o coração, os 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar, tato. Tudo isso são os sentidos que nós muitas vezes somos atraídos. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.